Graça e paz. Bom demais estarmos reunidos, e podermos refletir acerca da palavra de Deus neste momento. Obrigado, Tássila. Hoje eu quero convidá-los a refletir comigo acerca deste tema: cristianismo, água com açúcar. Cristianismo, água com açúcar. Quando a fé dos pais não inspira os filhos. Quando a fé dos pais não inspira os filhos. Eu quero começar essa reflexão trazendo algumas indagações para você. E a primeira delas é: você já parou para pensar no que seus filhos realmente creem acerca de Deus? Pense aí. Você já parou para pensar no que realmente os seus filhos pensam, acreditam acerca de Deus? Será que a fé que eles dizem ter é fruto de convicção? Eles têm uma crença pessoal em Cristo Jesus? Ou é uma fé herdada? Aquela fé assim: meus pais já vão na igreja, Eu tenho que ir. Eu ainda sou de menor, eu ainda resido na casa deles. Pense aí. Será que eles têm uma experiência com Cristo Jesus? Ou apenas os acompanham à casa de Deus? Se hoje, pense bem, se hoje eles tivessem que defender a fé deles, ali na sala de aula, ali na faculdade, será que eles teriam subsídios para defender a razão da fé deles? Ou simplesmente ali eles se calariam, ficaria aquele silêncio mortal? Bem, e a mais difícil pergunta que fica é: seus filhos conseguem enxergar Deus nas suas escolhas diárias? Os seus filhos conseguem enxergar Deus nas suas escolhas diárias? Sabe quando você está com um problema financeiro e aí você age de uma forma, um problema conjugal, um problema no trabalho, um problema de relacionamento familiar, relacionamento entre amigos, e daqui a pouco a forma ou ação, a atitude que você tem, em nada demonstra a fé em Cristo Jesus, não testifica aquilo no qual você diz crer. Em outras palavras, o seu cristianismo de domingo está desconectado com o cristianismo da segunda. Aquilo no qual você ergue a mão, canta, adora, exalta a Deus no domingo, não condiz com o que você crê, vive, pratica, fala, pensa, ouve na segunda, na terça e por aí vai. Bem, essas perguntas elas nos confrontam com uma verdade urgente. A próxima geração, ela está sendo moldada hoje, agora. E ela está sendo moldada pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pelas nossas prioridades. Os nossos filhos, netos, estão sendo moldados hoje pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, por as nossas prioridades. Se eu e você não vivermos um cristianismo real hoje, que faça sentido para essas crianças hoje, amanhã a gente vai estar, como diz o ditado popular, chorando o leite derramado, chorando porque já é tarde, chorando porque o filho, o neto não quer mais saber de Deus, chorando porque quando você fala, vamos na igreja, não, vou ficar em casa jogando um play, vou ficar em casa fazendo alguma outra coisa. Bem, Richard Baxter, um teólogo, e ele escreveu isso lá em 1600 e pouco, lá ele já falava o seguinte: se os pais forem negligentes, não se pode esperar que a igreja, por mais piedosa que seja, sustente sozinha o peso de formar uma geração santa. Ou seja, 300 anos se passa e isto é muito real. Se os pais não forem influentes, e a gente vai ver logo mais várias passagens bíblicas acerca desse compromisso do pai, da mãe. Se os pais não forem pai e mãe espirituais que ensinam, que instruem os filhos no caminho do Senhor, por melhor que seja a igreja, ela não vai conseguir alcançar o coração
dos filhos, dos netos e por aí vai. Eu me recordo uma vez, eu era pastor de adolescentes, e uma mãe chegou para mim e falou: pastor, o meu filho não quer mais orar. E aí eu perguntei para aquela mãe: ok, vocês oram em família? Não. Oram antes das refeições? Não. Oram antes de dormir? Não. Então, não acha que 1 hora comigo no sábado vai resolver tudo, né? Se vocês não fazem isso diariamente. Então, onde eu chego com isso? A fé não é algo que se transmite por osmose, filho de peixinho, peixinho é. Não, ela se transmite pelo testemunho, vida na vida. A geração atual, mais do que nunca, está sendo bombardeado com tudo que é tipo de ideologia. Quem aqui tem Netflix em casa, ergue a mão e rapidinho, algum stream. Abra o Netflix e olhe quantas coisas tem ali que não condiz com a fé cristã. Tudo que é série de adolescente, pode olhar e você vai ver ali, é adolescente suicida, é LGBT, é sei lá o quê. Tem um monte de coisa ali. E eles estão sendo bombardeados com isso, dia sim e dia também. E isso gera neles o quê? Dúvidas. Gera neles um monte de coisas. E, consequentemente, quando eles contrastam com a fé dos seus pais, com aquilo que eles estão vendo ser vivido no dia a dia, do domingo para a segunda, eles olham assim: cara, mas não fecha. E, consequentemente, eles seguem as distrações, as dúvidas, as ideologias que estão aí e tudo mais. Hoje, eu quero pedir ao Espírito Santo que Ele possa falar com o pai, com mãe, com avô, com a avó. Ele possa falar com jovens, adolescentes. Amanhã vão ser pais também. E muito da minha conversão, lá atrás, um dia, que o meu líder e a esposa dele chamaram a minha atenção, e eu pensei assim: cara, eu quero ter uma família fundamentada no Senhor. E muito do que eles falaram para mim lá dia 21 de fevereiro de 2007 tem a ver com família, tem a ver justamente com isso. Eu preciso já começar a ensinar, orar, clamar pelos meus filhos muito antes deles existirem. E aquilo chamou minha atenção. A gente precisa rogar a Deus antes dos filhos chegarem. Então, eu quero lhe convidar esta noite com urgência, com responsabilidade. Você que é pai e mãe, já fazer esse clamor pelo seu filho. Você que é adolescente, jovem, talvez pense: está longe, negativo. Ore hoje pela esposa, pelo marido, ore hoje pelo filho que há de vir, para que seja abençoado por Deus. Quero lhe convidar a orar neste momento e juntos pedirmos que o Espírito Santo fale e ministre aos nossos corações essa noite. Senhor Jesus, nós estamos reunidos como igreja e queremos rogar a Ti que a Sua palavra possa falar mais uma vez essa noite. Ó Deus, nós já entoamos cânticos ao Senhor, já o adoramos. E nesse momento queremos acalmar o nosso coração e juntos, ó Pai, meditarmos sobre algo tão importante que é a família. E colocarmos, ó Deus, as nossas famílias no Teu altar. Pai, que a Sua palavra penetre os nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, corrija o nosso caminhar. Que tudo aquilo que não provém do céu possa ser corrigido hoje à noite. E nós possamos, ó Deus, assumir um compromisso sério com a família, mas também com o Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Convido você a abrir a sua Bíblia em Salmo 78, e a gente vai fazer a leitura de alguns versículos. Salmo 78, Salmo de Asaf. O salmista vai dizer, versículo 4 até o 7: não esconderemos essas verdades de nossos filhos, cantaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Pois Ele estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel. Ordenou os nossos antepassados que ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecessem, e eles, por sua vez, a ensinarão a seus filhos. Portanto,
Cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer os poderosos feitos e obedecer seus mandamentos. O primeiro tópico que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite é sobre uma fé fraca gera uma geração fraca. Uma fé fraca gera uma geração fraca, uma geração rasa. O salmista aqui, Asaf, quando ele escreve isso aí, ele chama ou ele desafia o povo a realmente a instrução divina. Que realmente eles precisavam obedecer, ensinar, transmitir às próximas gerações tudo aquilo que eles receberam do Senhor, tudo aquilo que eles tiveram por experiência do Senhor. Eles deveriam cantar sobre, eles deveriam ensinar sobre, eles deveriam falar sobre. Eu me recordo de um missionário e ele falava o seguinte, que no Oriente Médio, desde o ventre da mãe, eles já começam a falar os salmos, já falar os versos e tudo mais ali. E desde ali eles vão instruindo, eles vão ensinando as crianças no caminho. Agora, a indagação que fica a todos nós é até que ponto nós ensinamos, até que ponto nós transmitimos às próximas gerações essas verdades. O versículo 4, não esconderemos essas verdades de nossos filhos, contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Não esconderemos, revela algo profundo. Há uma escolha deliberada que eu e você, todos nós neste auditório, aqueles que nos assistem, possuem. Nós podemos ensinar sobre, ou nós podemos nos calar. Nós podemos falar sobre, ou nós podemos nos esconder. E daqui a pouco a próxima geração, a geração que há por vir, ela não terá escutado acerca de Deus. Ela não terá recebido a fé dos seus pais, dos seus avós, e por seguinte, daqui a pouco, com tanta ideologia, com tanto ensino aí fora, que caminha para um caminho contrário aos deleitos do Senhor, a gente vê gerações se perdendo. Então, eu e vocês possuímos uma escolha. A gente pode ensinar, ou a gente pode se esconder. Bem, o ensino que a Bíblia fala aqui, ele também não é apenas um ensino intelectual de passar ao filho, à filha, a fé, mas é um ensino vivencial, ou seja, ele é testemunhado. À medida que você está andando, à medida que você está caminhando, você está ensinando, instruindo a criança. Então não é apenas um intelecto, vamos mandar para a igreja, para um discipulado, vamos mandar para algum lugar e receber uma porção da palavra. Não, é algo vivencial, que a pessoa une a teoria com a prática. Ela precisa carregar as duas coisas juntos. Bem, o versículo 5 vai nos chamar a atenção e a gente vai ver uma coisa. Deus, ele instrui algumas pessoas em especiais para ter essa responsabilidade de ensinar. E essa responsabilidade aqui não era do sacerdote, essa responsabilidade não era de nenhuma outra pessoa senão dos pais. A responsabilidade de instruir o lar, de instruir as crianças, sempre foi, biblicamente falando, dos pais. Pai, mãe, se unindo nesse propósito de ensinar. O líder religioso, o sacerdote, o pastor, ou algum outro líder religioso, ele sempre tem a missão de somar com, mas a missão de instruir, de ensinar, de passar dia e noite falando sobre, é do pai e da mãe. A casa está no primeiro lugar do discipulado. A meta é justamente que dentro de casa se converse sobre as coisas de Deus, para que as gerações seguintes saibam, conheçam qual é a fé da família. E a gente vê isso no versículo 6 e versículo 7. Você vê ali no versículo 6 e 7 o resultado desse ensino. O 6 vai dizer, para que a geração seguinte, os filhos, ainda por nascer, a conhecesse, e eles, por sua vez, a ensinarão a seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus e não esquecer seus poderosos feitos. Ou seja,
o ensino, ele tem um propósito muito claro, muito definido à luz da palavra de Deus. É formar os filhos para que conheçam a Deus, para que confiem em Deus, para que se lembrem das obras de Deus, mas também para que obedeçam a palavra do Senhor. Esse é o propósito divino através do ensino. Agora, isso acontece no lar. A igreja, ela é uma parceira, mas não é uma hora aqui, recebendo a porção da palavra de Deus, e outras 20 horas em casa no Roblox que vai ensinar alguma coisa. É ensinando dia e noite o filho, a filha, a seguir os caminhos do Senhor. Infelizmente hoje, eu e vocês, nós vivemos num mundo que constantemente a gente vê as pessoas se esquecendo disso. Os lares já não falam mais sobre Deus. Os lares já não falam mais sobre Deus. Vivemos dias que a fé, ela deveria ser profunda como um rio, ela é rasa como uma poça. As famílias já não têm mais tempo para conversar com Deus. Cada um tem tanta atividade, tem tanta coisa na sua agenda, que quando entra em casa é só para dormir. É só para dormir. E você vê filhos e pais desconectados. Mas quem é que gerou isso? Pais imaturos, que colocam os filhos em tantas atividades, só não tem uma na sua agenda: sentar, falar, instruir e ensinar a palavra de Deus. O filho está inscrito em tudo que a cidade pode fornecer, menos uma coisa: sentar com o pai e a mãe na sala, orar, conversar sobre Deus e tudo mais. Bem, vivemos dias difíceis, onde o cristianismo cada vez mais parece um cristianismo água com açúcar, onde a fé fraca dos pais espiritualmente fracos, passam essa fé fraca aos filhos. E aí é onde a gente vê posteriormente, os filhos, à medida que crescem, abandonam a fé. O pai e a mãe que até vinha à igreja, quando chega no filho, já não quer mais saber. Já não quer mais, não tem mais interesse. Não tem mais interesse pelas coisas de Deus. Bem, quando o lar se torna um lugar de negligência espiritual, cria-se um ambiente onde Deus também é conhecido só por nome. Só por nome. Menos por experiência. Menos por experiência. E isso é triste. Se a gente vai fazer pesquisas na rua, se a gente vai fazer ali aquele censo religioso, você vai ver todo mundo que tu indagar já nasceu em algum lar religioso, onde o pai, a mãe, a avó, o vô eram da igreja, onde eles cresceram às vezes como até a adolescência, em dado momento perderam o interesse. Por que isso? Porque os filhos crescem vendo os pais falando de Jesus. Falam de Jesus. Mas na hora da decisão, é a decisão baseada no seu querer. Na hora da decisão, tipo, como diria o meu pastor lá atrás, o volante do carro, a gente dá uma carona para Jesus, a gente não entrega o volante a Jesus. Na hora da decisão, eu me basto, eu estudei, eu sou autossuficiente, eu que sei. E a gente não conversa com Jesus, não consulta Jesus, não quer ouvir quais são os planos de Deus para nossas vidas. Só queremos que a vida siga o percurso que nós montamos. Bem, muitos filhos veem essa fé dos pais, de alguém que fala de Jesus, mas que não pratica nas suas decisões diárias. E aí, meu irmão e minha irmã, isso ensina, aqui entre nós, mais do que qualquer escola bíblica. Isso ensina mais do que qualquer encontro de adolescentes no PTX, nos jovens, no Reset. Isso ensina mais do que qualquer grupo pequeno. Se a fé do pai e da mãe está desconectada com aquilo com que eles vivem, como eles traduzem na prática isso. A realidade é dura, mas a gente vê pais, mães substituindo prioridades. Prioridades de estar na casa do Senhor por um lazer, prioridades de estar com os irmãos da fé, aprendendo mais acerca de Deus por tantos e tantos outros momentos. Agora, essas prioridades, elas revelam uma coisa, elas revelam o coração.
Elas revelam o coração do pai e da mãe, revelam o coração do adulto que às vezes está longe, longe de Deus. É apenas aquela fé intelectual. Quando sobrar um tempinho, eu vou. Mas cá entre nós, tem tanta coisa boa para fazer, não é mesmo? Tem tanto lugar bom para ir. Então, infelizmente, essa é uma realidade triste. O culto ele é substituído por lazer, o discipulado por distração, a oração por entretenimento, a leitura da palavra por uma série no Netflix. A gente vê isso. E a consequência está onde? No filho, na filha, que posteriormente não vivem uma vida de fé, de intimidade, de comunhão com Deus. Pais que colocam outras prioridades acima de Deus estão, sem palavras, ensinando que Jesus Cristo é descartável. Essa é uma triste realidade. Pais que colocam outras prioridades à frente de Jesus ensinam, mesmo que sem palavras, que qualquer coisa é importante. Quando sobrar um tempo, nós vamos à igreja. É triste. Bem, a maior influência, meu irmão e minha irmã, espiritual que a família pode ter, que a criança pode ter, ela vem e sempre virá do pai e da mãe. Daquilo que ensina na hora da mesa, daquilo que ensina quando está dentro do carro, daquilo que ensina quando senta ali para fazer um estudo, um devocional e tudo mais. Eu fui atrás de uma pesquisa e os mais antigos vão lembrar, né, daquelas enciclopédias Barna, agora tem os dados digitais. O Barna Grupo, eles têm uma estatística que ele fala que 60% dos jovens que cresceram na igreja, que frequentaram uma igreja, abandonaram a fé. E sabe o que é mais curioso na resposta das indagações? Eles não abandonaram a fé por causa do que o mundo tem a oferecer. Eles abandonaram a fé porque eles viram pais que não buscavam a Deus. Eles abandonaram a fé porque o pai e a mãe não tinham Deus em primeiro lugar. E consequentemente não tinham o que passar ao filho e à filha. Então, muitos deles deixaram a igreja, deixaram Jesus por causa das prioridades do pai e da mãe. Bem, se nossos filhos não veem o amor a Deus nas nossas prioridades, eles também não vão colocar na vida deles o amor a Deus. Se o pai e a mãe têm um grupo pequeno como última opção, o pai e a mãe têm um culto dominical como última opção, uma escola bíblica como última opção, tem um momento de discipulado como última opção, pode ter certeza, o seu filho, a sua filha está vendo isso. E mais tarde, quando eles crescerem e tiverem ali a idade de tomar a decisão por si só, de irem e virem por si só, não se perguntem, poxa, o pastor lá não foi bom, ou se perdeu na geração do pastor. Eu me lembro que eu cheguei certa vez numa igreja, e aí tinha 10, 12 jovens naquela igreja, e 5 deles estavam na cocaína. E a gente começou a ensinar e falar de Jesus e tal, e ligeirinho aqueles jovens espanaram. Moral da história, os pais chegaram e falaram, olha, o meu filho e a minha filha se perdeu no seu pastoreio. Eu falei, como assim? Eu estou aqui para ajudar. Eles se perderam porque você e o marido e a esposa não ensinaram. Vocês não viviam Jesus, os filhos não aprenderam sobre Jesus, eles estavam perdidos na cocaína quando eu cheguei e agora eu sou culpado deles não quererem mais ir na igreja? Não, vamos colocar os pingos nos is. Às vezes a culpa é do pastor, peraí. O pastor, ele ajuda até um ponto. A partir daquele ponto é responsabilidade do pai e da mãe. Então, se os nossos filhos não veem amor pelas coisas de Deus na nossa vida, como que eles vão amar a Deus? Se eles não veem fervor espiritual na nossa vida, o pai e a mãe orando, lendo, buscando, servindo ao Senhor com alegria, como que eles vão servir ao Senhor com alegria? Bem, a fé fraca dos pais gera lares frios, filhos mornos e igrejas vazias.
E aqui, meu irmão e minha irmã, hoje eu e vocês precisamos tomar uma decisão séria. É o dia que o Senhor tem preparado para que a gente possa restaurar a centralidade de Cristo no lar. Restaurar a centralidade de Cristo no lar. E dizer, opa, peraí, até aqui eu vivi assim. E aí hoje a gente vai romper o efeito dominó. Hoje a gente vai mudar alguma coisa para que as próximas gerações não se percam mais. E antes de partir para o segundo tópico, eu tenho duas indagações a você. E a primeira que eu convido você a fazer reavalie a sua agenda. Reavalie a sua agenda e veja se realmente as coisas do Senhor têm lugar de honra, prioridade na sua vida, ou é a sobra. Ou é a sobra. Se questione se você realmente tem as coisas do Senhor como primeiro lugar, ou elas são a última. Se sobrar tempo, eu vou. E em segundo, compartilhe com seus filhos as suas experiências. Mostre a eles que o seu Deus é um Deus vivo. O seu Deus é um Deus real. A gente precisa aprender a falar, conversar, falar sobre as coisas que estão acontecendo com os nossos filhos, para que eles possam também orar, colocar diante do Senhor e tudo mais. Faça isso. Em segundo lugar, terceirizar o discipulado é terceirizar o futuro das próximas gerações. Muitos pais têm esquecido dessa verdade, mas a missão de instruir, ela é intransferível e sagrada. Deus não planejou a igreja para ensinar os filhos. Deus deu ao pai e à mãe essa responsabilidade. A igreja é uma parceira e o lar é o seu maior campo missionário. Deuteronômio capítulo 6, abra aí. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 diz. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 diz: guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou, repitam com frequência a seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Ensinar exige repetição, constância, exige intencionalidade. Ensinar exige constância, repetição e intencionalidade. Não basta o filho ouvir de Deus na igreja. A gente tem que estar sempre questionando e perguntando, e dando alguma coisa para ler, e perguntando sobre, e conversando sobre. A vida devocional em família não pode ser uma agenda a ser encaixada, mas precisa ser um estilo de vida. Algo que precisa ser trabalhado. Hoje, é triste, e eu falo como pastor isso, mas a gente percebe que muitos pais terceirizam o discipulado dos filhos à igreja, à escola, ou a qualquer outra coisa, o ensino da criança, quando na realidade a responsabilidade dele. Não estou falando que nós não iremos discipular, essa é a nossa missão também, nós precisamos ajudar as crianças, os adolescentes, os jovens a aprender mais acerca de Deus. Mas inicia-se em casa e a igreja é um complemento. Dá para ver a diferença, né? Um complemento é uma coisa, deixar só nas costas da igreja é outra história. Bem, muitos pais esperam que às vezes a EBD, o discipulado, compense uma vida sem oração, sem diálogo espiritual, sem presença cristocêntrica em casa. Mas é triste, mas isso não compensa. Não compensa. Voltando o Richard Baxter, ele falou lá atrás: levem os pais a cuidarem bem de suas famílias e vocês verão um poderoso avivamento. O sucesso da igreja local começa no sucesso do lar. Quando o lar negligencia o discipulado, o ensino, a igreja local sofre. A igreja local fica sobrecarregada. E daqui a pouco a gente começa, vamos mudar de igreja, porque a igreja não está atendendo meus filhos. Espera aí. A responsabilidade de quem? A responsabilidade de sentar com o filho, de instruir o filho, de ensinar a orar, de ensinar a ler a palavra, é de quem? A igreja é complemento.
Se o filho não quer saber do Senhor, não culpe o pastor de adolescentes, de jovens, não culpe quem for. A falha começou em casa. Começou em casa. Quando a fé é ensinada apenas ao domingo, ela não resiste às pressões da semana. Guarde isso. Quando a fé ela é ensinada aos domingos, ela não vai resistir às pressões da semana. Ela não vai resistir ao Netflix, ela não vai resistir àquela rodinha no colégio, não vai resistir àquela rodinha na faculdade. E ali a gente vai ver jovens adolescentes se perdendo. Por quê? Não possuem raízes espirituais. Então, o desafio de aplicação que eu deixo aqui para você é: leia versículos com seus filhos. Converse sobre as coisas de Deus com ele. Compartilhe as bênçãos do Senhor com ele. Inclua seus filhos nas decisões espirituais. Essa semana, toda noite antes de dormir, a gente vai fazer oração com o Benjamin. E aí inclui alguns pedidos de algumas pessoas que eu sei que carece, dá para compartilhar com ele. E é bem interessante que a gente orou essa semana pelo Rafa, pelo ouvido do Rafa e tudo mais, que estava infeccionado. E aí o Ben mandou áudio. No outro dia viu ele, perguntou do ouvido dele: o que tu tem no ouvido, Rafa? E tal. Então, assim, inclua pedidos de orações, inclua coisas do Senhor na agenda dos filhos, para que eles possam orar também. Vamos orar lá pelo fulano que não está bem de saúde. Vamos orar por isso, por essa situação. Inclua, para que eles possam ver o mover do Deus vivo hoje. Porque se a gente for deixando, amanhã eles não vão querer saber. Então, sirva também na igreja com alegria, insira eles no ministério para servir ao Senhor e tudo mais. Em terceiro e último lugar, quando o evangelho não é vivido no lar, ele se torna invisível fora dele. Quando a gente não vive em casa, fora, muito menos. Muitos pais, como eu mencionei antes, se preocupam em ensinar o filho aquilo que é certo, a dar a melhor formação, a melhor faculdade, o melhor ensino, mas negligenciam o maior de todos, que é ensinar sobre Jesus. O que se vive fala muito mais alto do que se ensina. Às vezes a gente coloca os filhos em todos os cursos, quer que saiba mandarim, espanhol, inglês e sabe-se lá mais o quê. Mas quando fala em vamos conversar sobre Jesus, meu Deus do céu, nós não temos tempo. Meu filho tem prova de mandarim amanhã. Vai dizer que não é assim em muitos lares. A incoerência entre o que os pais dizem e que praticam é uma das maiores causas da perda da fé da criança. Eles querem erguer a mão: te adoramos e te entregamos tudo, Senhor. Mas chegou segunda-feira, o filho tem uma agenda tão insana, tão louca, tão intensa, que nem profissional que já está há anos no mercado de trabalho consegue fazer. Mas uma criança de 8, 10, 12 anos é exposta a uma agenda maluca. Agora vai falar em que momento a criança tem tempo para ir no grupo Conexão, em que momento a criança tem tempo para estar com algum amigo ali e conversar sobre o reino de Deus? Não tem. Não tem. Bem, os filhos não estão apenas ouvindo sermões, eles estão assistindo um sermão vivo chamado Vida do meu pai e da minha mãe. A prioridade do meu pai amanhã vai ser a minha prioridade. A prioridade da minha mãe amanhã será a minha prioridade, e por aí vai. Então, é fácil parecer ser espiritual na igreja, onde todos nós estamos aqui conectados com o mesmo objetivo, adorar o Senhor. O problema é não ter vida de adoração na segunda, na terça, na quarta, não ter vida de adoração em casa. Então, onde eu chego com isso? Se a gente olhar 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, a gente vai ver Paulo escrevendo ali a Timóteo e relembrando a ele, sobre a fé da sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. E ele diz ali, a fé não fingida que habitou nelas e agora, segundo Paulo, e agora também habita em Timóteo. A fé não fingida
E isso chama a atenção, porque aquela fé ela era vivida, praticada, era algo que habitava nelas. Ou seja, Timóteo ele nasceu num contexto, num lar onde a sua mãe e a sua avó praticavam, viviam aquilo que elas professavam fé. E isso era tão visível na vida delas, que elas passaram para Timóteo e, consequentemente, aos outros, à sua volta. Então, inspirava pessoas. Agora, a indagação que fica é, será que a nossa fé, ela tem inspirado? Lembra das indagações da introdução? Será que a nossa fé hoje, ela inspira os nossos filhos? Ou ela afasta eles do Senhor? Será que a forma como a gente responde às coisas ensina que nós cremos e temos Deus como Senhor e Salvador? Ou diz assim, olha, realmente, eu louvo ao Senhor no domingo, mas na segunda a decisão é minha. A gente está ensinando a cada dia, a cada momento. Charles Stanley, ele falou algo muito interessante lá atrás e diz o seguinte: se quisermos ver a próxima geração na igreja, eu e você precisamos ser a igreja para essa geração. Se a gente quer ver a próxima geração em Cristo, eu e vocês precisamos viver Cristo para essa geração. Caso contrário, a gente vai ver eles se perderem. A gente vai ver daqui a alguns anos essas gerações se perderem. E quando eu falo viver Jesus, gente, eu não estou falando de perfeição. Não estou falando da gente ser um teólogo, o doutor da lei, o conhecedor de toda a palavra de Deus. Não estou falando disso. Às vezes a pessoa pode ter o conhecimento raso, mínimo, mas pode estar vivendo Jesus. Outros podem conhecer de sobra e não tem nada de Jesus nele. Então não estou falando de perfeição, mas estou falando de coerência, de sinceridade de coração. Aquilo que eu sei sobre Deus eu vivo e pratico. Está entendendo? Bem, seja intencional a incluir seus filhos nas conversas do cotidiano. Filho, olha só, papai e mamãe estão com um problema aqui em casa, tem um problema financeiro, esse mês as coisas apertou, vamos orar por isso? Filho, Deus respondeu as nossas orações, esse mês foi melhor, papai teve um mês melhor no trabalho, ganhamos um dinheirinho a mais e tal. Não é feio compartilhar com o filho, para que ele possa crescer em oração e saber como que é a dinâmica da vida da família e tal. O problema é que às vezes a gente quer blindar tanto os filhos, que amanhã eles não têm experiência alguma com o Senhor. A gente acha que tudo é feio, não vou falar. E amanhã eles não sabem nada, eles não têm experiência, eles não têm vitórias no Senhor, porque eles foram blindados muitas e muitas vezes. Então, onde eu chego com isso? Não esconda as suas lutas espirituais, mas antes transforme-as em bênção da família. Que amanhã ou depois o filho e a filha possam olhar para trás e dizer, poxa, eu me lembro aquela vez que a gente estava com dificuldade, não tinha o que comer, mas nós oramos, nós clamamos, e daqui a pouco caiu um alimento na nossa mesa, alguém nos abençoou. Eu me lembro daquela vez que nós não tínhamos como pagar uma conta, mas nós oramos, nós buscamos, e quando vê aquela pensão, aquela situação que estava há tanto tempo paralisado, desenrolou. Que os filhos possam conhecer, ver isso durante as orações. Concluo, enquanto o grupo chega, o grupo de louvor vem subindo. O cristianismo, água com açúcar hoje, ele está roubando uma geração silenciosamente. Pais que colocam Deus em segundo lugar, criam filhos que não colocam Deus em lugar nenhum. Isso é muito grave. Pais que colocam Deus em segundo, em terceiro. Eu coloquei segundo, olha, com graça, porque tem pais que colocam Deus em quinto, sexto. Pais que colocam Deus em segundo lugar, criam filhos que não colocam Deus em lugar nenhum. O legado da fé está sendo trocado pelo conforto, pelo lazer. Isso é triste. Hoje, Deus o trouxe aqui para essa mensagem, para que você possa reafirmar a sua fé, para que você possa reafirmar um compromisso como o discipulador do seu filho, da sua filha. De repente você é o agente de transformação na vida
do seu neto, da sua neta, que você possa ser esse instrumento, caso o pai e a mãe estejam falhando, que você possa essa noite assumir a liderança espiritual da sua casa. O pastor vai estar aqui, a liderança da igreja vai estar aqui, mas quem deve dar o primeiro passo é o pai e a mãe. Hoje eu quero lhe convidar, pode ficar de pé? Eu quero lhe convidar a você, pai e mãe, a assumir esse desafio com o Senhor. Ao sair por essa porta, dizer assim: Senhor, eu quero viver algo novo. Eu não quero mais viver da forma como eu estava vivendo, deixando o Senhor em segundo, terceiro ou quarto lugar. Eu não quero mais praticar uma fé de domingo, mas eu quero praticar uma fé diária, 24 horas por dia, louvando, engrandecendo a Cristo Jesus. Que a gente possa ver famílias cultuando ao Senhor, o culto doméstico que se perdeu ao longo do tempo, cultuando ao Senhor. E não estou falando aqui de ficar 1, 2 horas. Às vezes, conforme a dinâmica ali, o filho é pequeno, tu vai ter 10 minutos, 15 minutos, mas é 10 minutos que você vai orar com ele, vai ler um versículo com ele e tudo mais. Que você, como pai e mãe, possa fazer isso essa noite, reassumir o controle espiritual da sua família. Você que é adolescente, você que é jovem, você que ainda não tem filho, que vai casar pela graça de Deus um dia, você que amanhã ou depois vai ter algum filho, que você possa já hoje dizer: Senhor, eu sei que faltam alguns anos, eu sei que não é para agora, mas eu quero me preparar para quando chegar esse dia, eu poder ser realmente um líder espiritual do meu lar, que eu possa realmente instruir o meu filho, a minha filha e tudo mais. Eu tinha um jovem em Santa Maria, o Micael. Micael é militar e era um exímio músico. E num discipulado de namoro com ele, com a sua namorada naquele momento, me chamava muita atenção que eles, namorando para casar, eles já oravam pelos seus filhos. Ele já clamava pelos seus filhos muito antes dele conhecer a namorada, porque ele queria ter filhos do Senhor. Então hoje eu te desafio, você que é adolescente e jovem, que ainda vai casar, ainda vai ter essa graça, ore para que conheça alguém de Deus, conheça alguém do Senhor, mas que Deus também lhe dê sabedoria quando chegar essa hora.